Agora, 8 horas, seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta sexta-feira. Hoje é dia 8 de janeiro de 2021 e claro que a gente vai falar sobre vacina. Vacina porque tem novidade em relação ao imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan. Ao longo aqui do Jornal Gente, a gente vai trazer para o nosso ouvinte os números, os prazos, as perspectivas, as consequências do que foi anunciado ontem pela Secretaria de Saúde do Estado, pelo governador João Dória, pelo Instituto Butantan. Depois de 2 adiamentos, a eficácia da Coronavac foi anunciada num PowerPoint do governo do Estado, 78%. Segundo o diretor do Butantan, Dimas Covas, nenhum participante que recebeu o imunizante desenvolveu formas graves e é por isso que a eficácia da vacina para esses casos é considerada de 100%. E já, a partir de agora, se começa o planejamento para a vacinação. O ministro Pazuello deu uma entrevista coletiva, não foi uma entrevista, foi um pronunciamento longuíssimo, seguido de um pito na imprensa e um ponto final. E nessa entrevista, ou nesse pronunciamento, ele disse que a Coronavac estará no Plano Nacional de Imunização. Bem, em cima desses dados, o que é que a gente tem? Primeiro, uma grande esperança, não é? E eu acho que isso é o principal. Isso é o principal. A gente dá aqui as nossas saudações, os nossos parabéns aos profissionais do Instituto Butantan, que tem trabalhado incansavelmente para o desenvolvimento dessa vacina. Essa vacina, que é produzida e foi desenvolvida primeiramente na China, foi fechada por meio de acordo com o Butantan durante o ano passado. E o que se combinou foi o seguinte: se São Paulo assumir os custos da fase 3 de testes e tocar essa fase 3 de testes, nós, laboratório chinês, nos comprometemos a entregar para vocês o princípio ativo, a fórmula, o jeito de fazer essa vacina que trabalha com um vírus inativado. Ela não é uma dessas vacinas que tem a tecnologia nova como a da Pfizer. Ela tem aquela tecnologia que existe, por exemplo, também no caso da vacina contra a polio, a vacina Sabin, que inativa o vírus e faz com que o sistema imunológico faça a sua defesa. Muito bem, então primeiro a gente tem uma grande esperança, até um respiro, né? De falar, puxa vida, acho que está mais perto. E isso é bom. Ainda há dúvidas. E puxa vida, jogar aqui água na fervura? Não, a jornalista está aqui para isso, não é? Está aqui para isso, não somos assessores de imprensa de ninguém. E estamos aqui para isso. Ontem, na divulgação da Coronavac, os dados detalhados não foram apresentados. Foi apresentado apenas o resultado final com o nível de eficácia. Alguns cientistas, alguns médicos falaram o seguinte: gostaríamos de ter melhor esses detalhes, que vão ter que ser apresentados à Anvisa quando hoje houver o registro do pedido emergencial. Qual foi exatamente o grupo analisado, quais eram as características, faixa etária, sexo, condição de cada um, qual foi exatamente o nível de contaminação dentro desse grupo. O que a gente tem é apenas um número final. Esse número final nos satisfaz como brasileiros. Falamos, puxa, a vacina está chegando. Para a Anvisa isso não é suficiente. Por que isso não foi apresentado ontem, junto com o dado final? Nós vamos entender aqui ao longo dos próximos dias. E é claro que a gente não pode, aqui na abertura do jornal, deixar de falar a respeito dos números da Covid no Brasil. Ontem chegamos aos 200 mil mortos, um número terrível que fala por si só. E o nosso ouvinte acho que tem reparado que aqui na Rádio Bandeirantes a gente não tem feito esse placar macabro. Não sei no que isso ajuda, sabe? A divulgação como se fosse uma contagem, ela tem que ser feita, ela tem que ser balizada, mas ficar jogando isso todo dia na cabeça do nosso ouvinte é muito pesado, pesa pra gente também. Mas um dia como hoje, não dá para deixar de falar. Ontem, quase 2 mil mortes e quase 80 mil casos de contaminação. Em um dia, 80 mil casos. Sim, ok, isso faz com que esse número maior é por causa dos feriados, demorou a contabilização agora no ano novo, mas é muita coisa. E hoje, lembrando ao nosso ouvinte, o governo do estado, 12h45, anuncia as novas fases da quarentena para São Paulo, com uma possibilidade grande de que haja recuo em algumas ou várias ou todas as regiões.
Pedro Campos, Eduardo Castro, muito bom dia. Bom dia, Thaís, bom dia, Eduardo, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A vacina nunca esteve tão perto do Brasil. Essa é a notícia que pode ser trazida para os ouvintes da Rádio Bandeirantes depois de todos os pronunciamentos que nós tivemos no dia de ontem. E é a vacina Made in Brasil. É a vacina do Instituto Butantan, em parceria com esse laboratório chinês Sinovac. Ela custa R$ 58,20 cada dose. É a vacina que nós podemos pagar. Tanto é que o Ministério da Saúde ontem voltou atrás e decidiu firmar um convênio para a compra dessa vacina com o Instituto Butantan. E não com o governo de São Paulo, como parte aí de apoiadores de um lado ou de outro dessa disputa política nojenta, né? E que não tem nada a ver nesse momento da pandemia, estão fazendo desde o momento em que nós tivemos o acirramento por parte do governo federal e do governo de São Paulo sobre esse assunto da vacina e essa exploração. O Instituto Butantan, ele foi instalado em 1901 aqui no Brasil. Então, nós precisamos dar credibilidade para esses dados que estão sendo divulgados até agora. Qualquer informação que tenha sido divulgada e que qualquer dado que tenha sido escondido e for desvendado futuramente vai ser uma mancha na história dessa instituição secular aqui do nosso país. Nós temos uma expertise em campanhas de vacinação, na produção de vacinas e o Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos elencados aqui nesse quesito vacinação, consegue dar um passo importante em direção à vacinação da sua população. Uma campanha tem sido feita na internet para desconfiança dessa vacina, alguns por conta de um preconceito bobo, xenófobo, de que a vacina tem um componente chinês, tem uma parceria chinesa. Tudo que você consome na sua vida hoje, muito do que você consome na sua vida hoje vem da China, né? E você às vezes nem sabe. Então, partir dessa premissa ideológica, partir desse ponto de partida para a discussão, só mostra o grau de ignorância de quem afasta a possibilidade de contar com uma vacina. O que foi divulgado a respeito da Coronavac é que ela tem uma eficácia. Ela tem uma eficácia que pode não ser tão elevada quanto de outras vacinas que estão sendo aplicadas por aí, mas ela impede os casos mais graves. Esse é o recado que é dado. Se é 78%, 80%, 60%, isso tudo pode ser até discutível. O que nós precisamos ter é uma segurança de que essa vacina vai trazer para a população uma proteção. Ela vai acabar com o coronavírus? Não vai acabar com o coronavírus. Nenhuma vacina vai acabar com o coronavírus. O que nós podemos é dar o primeiro passo para impedir que os casos mais graves da doença possam se desenvolver no organismo de brasileiros que forem contaminados pelo vírus. A partir do que foi divulgado ontem, tanto pelo Ministério da Saúde quanto pelo governo do estado de São Paulo, através do Instituto Butantan, acredito que a vacina está próxima. Pela primeira vez nós tivemos aí dados mais sólidos e até uma certa convergência, quando o Ministério da Saúde deixa de lado, né, essa questão política e manda um pedido para compra de 100 milhões de doses da Coronavac. É isso que foi divulgado ontem. Se vai acontecer essa compra, se nós vamos ter todas essas doses aqui disponíveis, nós vamos cobrar depois. Está aqui a palavra de que 46 milhões de doses vão ser compradas no primeiro momento e depois o restante para totalizar as 100 milhões de doses, a metade da população brasileira. Como são necessárias 2 doses, nós vamos ter aí, claro, que correr atrás de outras vacinas para complementar esse programa de vacinação para os brasileiros.